Lucas, você acha que a pesquisa de vocês vai ter dificuldade de mais para frente colocar ela em prática, implantar num bairro, numa instituição como o IFMS, por exemplo, uma cidade inteira? Eu acredito que aí está a grande dificuldade do projeto daqui para frente. Antes da gente pensar, por exemplo, numa cidade, a gente tem alguns pequenos projetos, assim, algumas ideias que a gente pode fazer para tentar validar um pouco a ideia do sistema e pegar um suprassumo disso. A gente conversa sobre fazer teste em uma sala de aula, por exemplo. Um laboratório de informática grande. Tem necessidade de todas as lâmpadas dele estar ligadas durante o dia? A gente pode colocar o nosso sistema funcionando em loco lá e verificar se tem necessidade daquelas lâmpadas estarem ligadas, se elas poderiam estar apagadas. E, bom, a ideia seria que a gente mensaria isso, teria esse consumo quando o sistema funcionando e sem o sistema funcionando, para a gente fazer uma comparação e ver se realmente houve alguma eficácia ou quanto que a gente economizou. A gente interligar as lâmpadas o Zigbee é um protocolo, né? Sim. Entregar pelo protocolo Zigbee. Ter todo o custo com o software, as interfaces, não seria caro? Será? Não? Minha resposta sincera, acredito que sim. É um sistema que, quando colocado em uma grande escala, vai ter o seu custo. E é justamente por isso que a gente quer testar ele antes, para ver se realmente é um consumo palpável ou se assim, é algo pequeno que talvez não valha esse investimento. Porque quando a gente pensa em implementar isso numa estrutura de uma cidade, por exemplo, é muito mais complexo, né? Porque eu falando de uma sala, eu coloco as lâmpadas lá, instalo os sensores que eu preciso próximo a elas e está tudo funcionando como eu quero. Vocês estão hoje numa instituição pública, tem as dificuldades por compras, porque precisam ser obedecidas algumas regras de licitação. E para testar, vocês já conseguiram ter acesso a esses materiais? Foi caro para vocês ou ainda vocês não conseguiram adquirir para colocar já em prática numa sala inteira ou no estacionamento do IFMS? Isso, como é que está? No atual momento, a gente está terminando de comprar o que a gente precisa para fazer esse teste em laboratório. Foi difícil conseguir esse processo de aquisição? A gente teve um suporte, porque nós conseguimos um recurso. A gente tem um projeto PIBIC, então a gente recebe uma bolsa do CNPq. E essa bolsa foi suficiente para comprar alguns pares de conjuntos que a gente precisava para montar a estrutura. A gente não vai conseguir testar num ambiente grande, por exemplo, um estacionamento, um corredor inteiro, ou um bloco do IF, mas a gente consegue sim equipamento para testar numa sala. A gente vai conseguir realizar o teste em loco pequeno mesmo, uma sala de aula. E Lucas, para você, desse projeto todo, qual foi a parte mais difícil? Teve alguma coisa que vocês tiveram bastante dificuldade? Algum tema novo que até pela carreira acadêmica você teve contato, teve que aprender? Entender a estrutura da iluminação pública, como ela funciona, todos esses padrões da ANEEL, da ABNT, eu acho que isso foi talvez o maior desafio, mas também o maior resultado dessa pesquisa. E quando eu entrei, eu não sabia nada de iluminação pública, eu sabia que o poste ligava de noite e apagava de dia. Hoje eu consigo olhar para o sistema de iluminação pública e ver as engrenagens girando atrás dele, imaginar como que elas podem girar melhor. Então eu acredito que foi difícil conseguir concentrar isso, porque você não acha tão fácil, você insiste, procura, e pessoas que tentaram fazer algo semelhante, mas que pararam, não conseguiram, ou que encerraram e nunca mais se ouviu falar da pesquisa deles. Você acha que isso é falta de incentivo? Talvez seja. Eu não sei se nesse ponto a gente tem uma certa resistência a mudar uma estrutura tão grande, que é a estrutura de iluminação pública, ou qualquer outra estrutura grande de uma cidade, mas eu acredito que é um desafio a enfrentar, como eu disse, é um negócio muito complexo mudar uma estrutura do sistema de iluminação pública de Campo Grande, por exemplo, uma capital, e que é desanimador até se você não estiver realmente confiante na sua ideia. Então eu acredito que esse é uma grande barreira, sim. E pensando já em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, teve alguma tecnologia que vocês tiveram dificuldade de ter acesso, como esse Zigbee, por exemplo, protocolo Zigbee e seus periféricos relacionados? Tiveram dificuldade em razão do nosso local, que teve que pedir de outro estado porque não tinha aqui, ou algum outro equipamento, alguma outra coisa que vocês tiveram que trazer de fora porque não tinha aqui? A internet hoje conecta muitos lugares diferentes, né? Então, assim, é óbvio que a gente precisou comprar as coisas pela internet, a gente demorou para chegar, mas eu acho que
Te atrapalhou? Ou não? Atrapalhou, mas não, acho que não diretamente por causa da distância. Mas sim pelo fato de ter greve dos Correios, greve dos caminhoneiros, e daí algumas coisas realmente demoraram para chegar. Mas a gente está com uma... Bom, eu posso elogiar a estrutura que a gente tem hoje no IF, que é o IF Maker, que dá, assim, deu um suporte muito grande à ideia, e acho que a gente não sentiu tanta falta desses materiais, assim, porque aquilo que a gente precisava, assim, que não era algo que realmente tinha que comprar, a gente conseguia dar um jeito de fazer dar certo. Fazer dar certo, a gente fala de gambiarra também. Fazer dar certo, a gente fala de gambiarra também. Às vezes a gente não tem o que fazer, a gente precisa encontrar um meio para solucionar alguma coisa, e não tem o que fazer senão fazer uma bela gambiarra. E deu certo? Deu certo. Como eu disse, acho que a gente está chegando no final agora do post, e realmente tem um resultado que a gente vai olhar e falar, esse é um resultado que a gente esperava. E se não é o que a gente idealizava como um sonho, falta pouco para chegar no sonho. Legal. Lucas, vou fazer mais uma paradinha. No próximo bloco, nós vamos falar dos futuros testes para a implantação desse sistema. A gente já volta.